Eu sou o Rafael, para quem não me conhece, tenho 42 anos, trabalho na área comercial de uma farmacêutica e estou na igreja há 40 anos. Então, no primeiro dia, no dia D lá, eu estava aqui presente. Desculpe não conhecer todos vocês, acho que tem muita cara nova, mesmo eu estando aqui há 40 anos, mas é um prazer estar aqui com vocês e ter esse momento, essa oportunidade. A gente vai falar um pouquinho hoje sobre Mateus 15:16, a pergunta é: mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Tá? A gente vai reflexionar sobre essa pergunta, não necessariamente vai usar só esse texto, aliás, tenham suas Bíblias em mãos, porque a gente vai passar em muito texto, e se você for rápido nas folhas, maravilha, o celular é uma beleza nessa hora, não tem certo e errado aí, mas vamos tentar acompanhar, porque a gente vai ter bastante passagem. Tá bom? Vamos ver a passagem ali, ó. Eu vou ler essa primeira aqui, depois eu vou pedir muita ajuda de vocês na leitura, tá? Do 13 ao 16. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou alguns dos profetas. E aí vem a pergunta: mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondeu Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Vamos orar, pessoal? Senhor Deus, abre os nossos corações, abre as nossas mentes, deixa a nossa hipocrisia de lado e vamos gastar esse tempo dedicando para a tua palavra, para a tua mensagem. Que o Senhor me dê humildade, que o Senhor me dê revelação do que o Senhor quer transmitir aqui hoje e usa-me para esse pessoal. Em nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Eu gosto, não sei se o Dante está aí, mas eu gosto muito dos parênteses do Dante. Vocês já tiveram a opção de escutar, né, os parênteses do Dante. Eu vou ser um pouco mais audaz, eu vou começar com um parênteses. Então, quantos aqui estão familiarizados com o conceito do Joe Harry Window? Alguém? Joe Harry Window. Só para ter uma ideia de quanto eu vou ter que gastar de tempo aqui só para vender o conceito para vocês. Joe Harry Window, ele é baseado nesse gráfico aqui, onde a primeira parte, ele é feito para desenvolvimento pessoal, desenvolvimento de grupo, interação de pessoas. É uma ferramenta básica dos anos 50, tá? Isso aqui é bem antigo, então já não é mais tão utilizado no mundo empresarial, mas ainda é utilizado bastante. Basicamente, o conceito é: você tem uma parte de você que você conhece e que todos conhecem, que ele é chamado de arena, ou seja, ele está visível para todos. Ele tem um blind spot onde você não sabe das suas características, mas as outras pessoas conhecem. Então, a oportunidade de desenvolvimento, de ter conflito e de receber feedback de coisas que você desconhece sobre você mesmo, características. Tá? Depois você tem a parte de unknown, ou seja, nem você sabe e nem os outros sabem sobre você. É uma zona gris, perdão, foi para o espanhol. Uma zona cinza. E aí você tem o facade, que é a fachada. A fachada é o que você sabe sobre você e ninguém sabe. Aqui que mora o perigo. Aqui que mora o egoísmo. Aqui que mora o secreto, aqui que mora a hipocrisia. Tá? Fechando parênteses, guarda esse conceito na cabeça para a gente desenvolver um pouquinho mais para frente, tá? Vamos dar uma olhada como é que tem o desfecho dessa conversa aí de Jesus com os discípulos. Para quem escutou o sermão da semana passada, falou-se bastante sobre Pedro e sua hipocrisia, falando no momento ali de que ele estaria com Cristo até o seu último dia, até o seu último momento, e morreria com ele caso fosse necessário, e a partir dali, em alguns minutos, ele negou a Cristo 3 vezes. Então, nesse momento aqui, Pedro diz, depois de Pedro responder, Jesus diz para ele:
Bem-aventurado és, Simão Borjadas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Imagina Pedro em toda aquela hipocrisia receber o elogio de Cristo. Deve ter enchido o coração dele de alegria, de orgulho, né? Mas a gente lembrando aqui que apesar dele ter tido uma resposta correta e Cristo comentar com ele que isso é divino, ele ainda teve duas situações ali que ele escorregou. A primeira que eu já comentei e a segunda sobre Cristo perguntar para ele 3 vezes: tu me amas? Tu me amas? Tu me amas? Que a gente vai ver daqui a pouco nos sermões sobre Lucas. Tá bom? Então esse daqui é o desfecho da história, só para a gente não estar respondendo a pergunta ainda, simplesmente com a escritura, mas a gente vai voltar depois para a resposta da pergunta. Mas para isso eu vou usar um personagem diferente. Vou usar o personagem de Jó. Tá? Falando um pouquinho de Jó, Jó ele viveu mais de 140 anos. Se você pega a descrição de como é a história de Jó, ele demonstra que essa história se passou lá no patriarcado, lá na época de Abraão, antes dos 1500. Isso aqui deve ter sido escrito entre 1500, o livro entre 1500 e a época de Salomão e Davi, que deve estar mais ou menos 1000 antes de Cristo. E também pela descrição do que era a economia naquela época, ou seja, cabeças de gado, dava para presumir que isso aconteceu na época do patriarcado. Então, muito tempo atrás, o acesso que se existia à informação e a relação com Deus era muito diferente do que vinha depois das escrituras. Certo? Também pelo papel de Jó dentro da família dele, dava para entender que ele era o sacerdote da família, algo muito parecido com o que tinha Abraão, Isaac e Jacó. E a gente sabe que ele não foi depois do exílio, porque existem menções, inclusive, por Ezequiel falando de Jó. Então, isso tem que ter realmente acontecido entre 1000 anos antes de Cristo ou antes disso. Tá bom? História de Jó todo mundo conhece. Não vou contar nenhuma novidade aqui, mas vamos passar um pouquinho aí sobre quem pode ler Jó 1, de 13 a 21, rapidamente, só para a gente analisar quais foram os atentados aí contra a família de Jó e os servos de Jó. Quem pode ler, por favor? Até o 21. Certo dia, quando os filhos e as filhas de Jó estavam no banquete, comendo e bebendo vinho na casa do irmão velho, um mensageiro veio dizer a Jó: os bois estavam arando e os jumentos estavam pastando por perto, quando os sabeus os atacaram e os levaram embora. Mataram a espada os empregados, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou totalmente as ovelhas e os empregados. Eu fui o único que escapou para lhe contar. Enquanto ele ainda estava falando, chegou um outro mensageiro e disse: vieram caldeus em 3 bandos, atacaram os camelos e os levaram embora. Mataram a espada os empregados, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Enquanto ele ainda estava falando, chegou ainda outro mensageiro e disse: seus filhos e suas filhas estavam num banquete, comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, quando, de repente, um vento muito forte veio do deserto e atingiu os 4 cantos da casa, que desabou. Eles morreram, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Ao ouvir isso, Jó levantou-se, rasgou o manto e rapou a cabeça. Então prostrou-se o rosto em terra em adoração e disse: saí nu do ventre da minha mãe, e nu partirei. O Senhor o deu, o Senhor o levou, louvado seja o nome do Senhor. O Alex aqui ele deve ter gastado 1 minuto e meio para ler isso aqui, contando a narrativa. Então, vamos tirando a narrativa, vamos dizer que seja 1 minuto de diálogo. Em 1 minuto o cara perdeu tudo, perdeu a família e perdeu todos os filhos. 1 minuto. É muita desgraça. Agora, se a gente vai também para Jó 2, 7, 8, vamos ler lá. Saiu, pois, Satanás da presença do Senhor e afligiu Jó com ferimentos terríveis, da sola dos pés ao alto da cabeça. Então Jó apanhou um caco de louça e com ele se raspava, sentado entre as cinzas. Então, não bastasse os bens e a família de Jó,
Satanás atentou contra a saúde de Jó. Imagina aquelas feridas porulentas e a pessoa tendo que limpar aquilo, não é com gaze, com cacos para tirar aquilo de cima. A Bíblia não diz em quanto tempo depois isso aconteceu, mas toda essa desgraça ou bênção na vida de Jó ocorreu em torno de 9 anos, se presume. São 9 anos desse sofrimento. Agora, depois de Jó 2, 9 e 10, ele tem o diálogo com a mulher. Ele fala, ainda conservas a tua integridade, amaldiçoa a Deus e morre. Mas ele respondeu, falas como qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus, também não receberíamos o mal? Agora, eu fico pensando, se Jó perde tudo ao longo de 9 anos, imagina o sofrimento dele, sofre de saúde ao longo desses 9 anos, não era coisa pouca. Agora imagina Jó, durante 9 anos, aguentando a mulher reclamando lá dele, da mesma coisa. Tá bom que essa mulher tinha sofrido bastante, tinha perdido os filhos, mas também não deve ter sido fácil ele coordenar a expectativa dos que ficaram com ele. Certo? Aqui eu dei uma listada só em algumas reclamações de Jó ao longo do livro dele. Aqui eu listei 20. Na verdade, elas são formadas por 37 perguntas ao longo do livro e vários pensamentos ao longo do livro e diálogos com amigos, inclusive com Deus. Que eu vou só mencionar alguns deles. Pereça o dia em que nasci, e a noite em que se disse foi concebido um homem, porque se dá luz ao miserável, a vida aos amargos de ânimo, não tenho paz, porque as flechas do Todo-Poderoso estão em mim, não vou viver para sempre, porque fizeste de mim um alvo para ti, porque agora me deitarei no pó de madrugada, me buscarás e não estarei lá, e multiplica as minhas chagas sem, por que multiplica as minhas chagas sem causa? Então ele tem várias queixas, mas legítimas aparentemente, olhando o cenário em que ele está. Agora, tem grandes queixas no capítulo 3, no capítulo 6, capítulo 16 e capítulo 17, que é Jó questionando ou demonstrando a frustração dele com relação às outras pessoas para com ele, reclamando de... Hoje é bullying, né? Falando de bullying, de pessoas que já não reconheciam ele como uma referência socioeconômica, sobre os jovens não respeitarem mais ele. Apesar de tudo que estava acontecendo, as maiores reclamações dele estavam em como as pessoas estavam tratando ele, como ele era reconhecido. Tá? Guarda esse ponto aí também. E a gente vai chegar no diálogo aqui, onde Deus começa a conversar com Jó, nos capítulos 38, 39, início do 40, Jó dá a primeira resposta no início do 40, depois Jó volta a argumentar entre o 40 e o 41 e Deus dá a resposta definitiva para ele no 42. A gente vai dar uma olhadinha um pouquinho nesses 4 capítulos, não necessariamente usando os 4 capítulos, mas o intuito é demonstrar mostrar para vocês que Deus estava demonstrando para Jó que ele estava no controle de tudo aquilo. Então vamos lá. Primeiro eu vou abrir um outro parênteses. Falar um pouquinho sobre o conceito de providência divina. Quem pode ler aí Ruth 4:3 para a gente, por favor? Disse ao resgatador: aquela parte da terra que foi de Elimelec, nosso irmão, Noemi, que tornou da terra dos Moabitas, a tem para a venda. Resolvi, pois, informar-te disso e dizer-te: compra na presença destes que estão sentados. É esse mesmo? 4:3. 4:3. Então tô com a referência errada aqui. Mas é quando Boaz tomou Ruth por esposa e o Senhor lhe concedeu que concebesse um filho. Desculpa. É o finalzinho de Ruth? Perdão, Pedro. Então eu te interrompi antes da hora. Quer terminar aí? 13. Faltou um aí.
Assim o tomou Boaz a Ruth, e ela passou a ser a sua mulher. Coabitou com ela, e o Senhor lhe concedeu que lhe concebesse e teve um filho. Exato. Obrigado, Pepe. Quando qualquer um lê esse livro, esse versículo, ele pensa, Ruth casou com Boaz e teve um filho. Mas tem uma palavrinha ali, quando ele fala, o Senhor lhe concedeu que concebesse, ou seja, ele permitiu que Ruth tivesse. Não quer dizer que foi um fato normal. Deus concedeu. Então, isso é a providência. Vamos ver, a providência ela vem ali, ó, mais ou menos do sinônimo em inglês provide, supply, que em latim vai ser provide, se traduzir para o português ele vai aparentemente estar em favor e ver. Tá? Quando a gente olha Gênesis 22, 7, 8, quando Isaac questiona Abraão sobre a falta do cordeiro para o sacrifício. Vocês lembram disso? Estão sumindo um monte. Isaac falou assim, pô, cadê? Temos o fogo, temos a lenha, e onde está o cordeiro? Ali, Abraão usa exatamente a mesma palavra. Deus proverá para si, meu filho. Para si. O sacrifício era para ele. Então, provide, quando você pega essa palavra em latim, você traduz isso para o hebraico, é simplesmente a palavra ver. Então, o conceito que eu quero passar aqui é que a gente tem, né, Deus, quando a gente fala Deus proverá, na verdade, na tradução é Deus vê. Que é mais ou menos aquela expressão que, imagina assim, você está de férias, está tranquilão, você tem que decidir se você vai comer um camarão, você vai comer um peixe, mas você ainda não está com fome. A sua esposa vira para você, o que a gente vai comer? Aí você fala assim, aí a gente vê. Exatamente essa. Depois a gente vê. É mais ou menos essa expressão. É a despreocupação de que Deus vai entregar o que ele precisa entregar. Ele vai ver. Tá? Quando a gente fala, os dois maiores escritores que falaram sobre providência são basicamente John Piper e Spurgeon. Então, algum pensamento de John Piper aí, a providência é Deus preservando e governando todas as coisas e criaturas, ordenando todas as suas ações para a sua glória, difundindo, sustentando, governando, preservando e ordenando todas as coisas do universo. Vamos pegar aqui Efésios, quem pode ler daqui mesmo? Efésios 1, por favor. 11. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados, segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da tua vontade, a fim de sermos para louvor da tua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo. Ele faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Todas as coisas. Quando você vai para Isaías, ele fala a mesma coisa. Eu sou Deus e não há outro como eu. Meu propósito permanecerá de pé e farei tudo o que me agrada. Ele faz tudo e tudo está no controle em prol de um propósito, o propósito dele. Não é o meu, não é o seu. Eu vou falar bastante você, mas eu me incluo. É só que eu não gosto de falar assim da gente, porque da gente parece que a gente está se protegendo junto, está atrás do pecado. Todo mundo junto ali. Então eu vou falar você para ficar mais acusador, ficar mais contundente. Tá bom? Quando a gente vê Provérbios, os homens jogam os dados sagrados. A gente não está falando de a sorte. Gente, não existe sorte. Os homens jogam os dados sagrados para tirar a sorte, mas quem resolve mesmo é Deus. Você está lá em Las Vegas, você tem milhares de pessoas jogando todos os dias. Cada dado que vira, Deus está no controle. Cada número que sai, Deus está no controle. Isso é providência. É nesse nível de permeabilidade. Obrigado. Se a gente pega Salmo 135, o Senhor faz o que quer.
tanto no céu quanto na terra, tanto nos mares, como nos oceanos profundos, dos fins da terra, não importa onde. Tá ok? Olha lá o que Spurgeon fala sobre providência versus destino. A gente tem essa destino, deixa o destino dizer a expressão, qual que é a expressão, deixa o destino dizer o que vai acontecer. Então a gente sempre deixa a vida me levar, exatamente. Existe uma diferença grande entre providência e destino. Olha o que Spurgeon fala, seja qual for a ordem de Deus que seja, falando sobre a providência, mas a providência dele, mas a sabedoria dele jamais ordena algo sem um propósito. E tudo neste mundo está acontecendo para um desfecho maior. O destino, por sua vez, ele não assegura o mesmo. É o mesmo que comparar um homem que vê perfeitamente o que vem adiante com um homem cego. O destino é o acaso. A providência é desenhada por Deus, assegurando cada mínimo fato que aconteça. E esse conceito, eu gosto muito quando o Piper coloca isso. Esse conceito, ele ajuda os cristãos a entenderem que absolutamente tudo, inclusive as mínimas preocupações, estão na mão dele. Milhões de cristãos não reconhecem e não tributam louvor ao universo como o teatro das maravilhas de Deus. Vem como uma máquina que funciona sobre leis irracionais, exceto quando a rebeldia e exaltação dos nossos corações encontram falhas em Deus e queremos justificar a nossa cegueira aos bilhões de atos de misericórdia de todos os dias. Vocês entendem isso? Faz sentido? Providência, ela permeia vários tópicos da nossa vida. Natureza, Satanás, os demônios. Quando você pega lá quando tem aquela legião de demônios que pegam aqueles homens, Jesus Cristo vem falar com eles, o que eles falam para Cristo? Por que o Senhor vem? Alguém lembra? Porque o Senhor vem nos atormentar antes da hora. O fim deles, eles sabem qual é. Já está definido. Sobre os reis e nações, sobre a vida e a morte, sobre o pecado e a conversão, está tudo no plano dele. Está tudo controlado. E no estabelecimento de uma nova aliança. Olha lá, o conceito da providência ajuda os cristãos na devoção radical e espontânea do reino de Deus, pois a doutrina da providência nos leva a crer que o controle de Deus é brilhante e suficientemente detalhado. Ok? Agora, considerando o diálogo de Deus com Jó, voltando lá, fechando parênteses, considerando o diálogo entre Deus e Jó, no 38 e 39, início de 40, Deus começa a demonstrar para Jó tudo o que ele faz na natureza. A gente vai explorar um pouquinho só sobre a natureza nesse momento. A gente tem muitos outros tópicos, eu estou estudando ainda. Esse aqui eu já terminei, e esse aqui cabe exatamente no assunto de Jó. Então ele fala, providência de Deus sobre a terra. Se vocês quiserem ler algumas delas, vocês, por favor, leiam, porém eu vou ter que dar uma passada mais rápido por uma questão de tempo aqui. Números 16, versículo 30. A terra abrir a sua boca e os tragam, como todo o que é seu, e vivos descerão ao abismo. Alguém lembra dessa história aqui? Era uma revolta liderada por Corá contra Moisés e Arão. E Deus os dois viram para Deus e falaram assim, o que a gente vai fazer agora? Esses caras estão contra a gente. Né? Deus vira e fala assim, fica tranquilo. Ele simplesmente, no meio do povo, abriu um buraco, engoliu a casa deles e as famílias deles e fechou. Tá? Então ele tem controle total sobre a terra. Ali em Deuteronômio 11, ele fala sobre a mesma história, ele menciona, no meio de todo Israel, todos viram.
Todos viram acontecer. Em Jó 9, ele fala, versículo 5, ele fala: ele é quem remove os montes, é quem move a terra para fora do seu lugar, fazendo com relação aos terremotos, por exemplo. Ele que faz. Sobre o vento, tem várias passagens sobre ventos. Mateus 6, 26, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. Então reconheceram quem é esse que até os ventos e o mar obedecem. Depois em Êxodo, o Senhor trouxe sobre a terra um vento oriental, e o vento oriental tinha trazido os gafanhotos. O vento também fecha o mar sobre os egípcios. Faz sair os ventos de seus reservatórios. Não sei se tem alguma alusão ao comentário da Dilma aqui ou não, esse versículo, mas aparentemente existe um reservatório de vento. Sem fazer nenhuma apologia política, por favor. E os ventos procelosos que lhe executam a palavra. Ele tem controle sobre os ventos. Aqui é muito interessante quando ele fala os gafanhotos, porque ele não tem controle só sobre o vento, ele tem controle sobre os animais também. Então as variáveis elas são exponenciais. Quando você combina o controle do vento com o controle de um animal, as possibilidades são infinitas. Sobre as águas, chegando ele, despertaram dizendo: mestre, mestre, estamos perecendo. Então Jesus, despertando-se, repreendeu o vento e a fúria das águas. Mateus 8, quem é este que o vento e o mar lhe obedecem? Salmo 106, repreendeu o mar vermelho e ele secou, e fê-lo passar pelo abismo como por um deserto. Andando sobre as águas, em Mateus 14. 2 Reis, desvia o curso dos rios, jorra a água das rochas. Em 2 Reis 6,6, quem lembra dessa passagem? Ele muda, ele faz o machado flutuar. Ou ele mudou a densidade do machado, ou ele mudou a densidade da água. Sobre a chuva e sobre a seca, retive de vós a chuva 3 meses ainda antes da ceifa, e fiz chover sobre uma cidade e sobre outra não. Ele controla não só quando está chovendo, aonde vai chover, e se vai chover aqui, se não vai chover lá fora. Atos 16, dando-vos do céu chuva e estações frutíferas. Vou passar mais um pouquinho agora sobre as plantas. Em Jonas, lembra que Jonas estava lá sentado, reclamando, Deus fez crescer uma planta. Em Salmos faz crescer a relva para os animais, para o pão, para o vinho, para o azeite, para os alimentos. Ele também faz vir fome. Mateus 6, 28, considerando como crescem os lírios do campo, eles não trabalham, mas fiam, está no controle. E nem Salomão se vestiu em toda a sua glória. E aí ele menciona, só deixei o versículo de Mateus 6,33, que é a principal correlação com essa passagem. Sobre os animais, observai não é as árvores do céu, é as aves do céu ali, dá alimento aos animais, e quem alimenta os corvos, e todo ser vivente. Outra vez, os pássaros se alimentam de quê? De plantas, de vermes, de sobra, de fruta. Os fatores vão se interligando, cruzando e criando novas possibilidades. Em Jonas, não bastasse mandar a planta crescer durante uma noite, o que é uma coisa totalmente improvável, ele também manda um verme no dia seguinte para matar aquela planta, ou seja, cruzando também os fatores. Em Jonas, Deus preparou um grande peixe. Em Lucas, no momento que eles estavam sem conseguir pescar, Deus fez eles encherem o barco de peixes na hora certa, no lugar certo. Pedro, quando ele manda Pedro pegar um peixe, o peixe tinha uma moeda na boca. A multiplicação do peixe, ainda que já estivessem mortos. Êxodo, quando ele fala das pragas, ele diz o seguinte, aqui: estenderei a mão e ferirei o Egito com todos os meus prodígios, e farei no meio
que farei no meio dele. Depois vos deixará ir. Vamos pegar aqui um pouquinho a definição de prodígio. A gente acha que a gente sabe, né? Eu fui pesquisar. Acontecimento que é ou parece estar em contradição com as leis da natureza. Então ele está ali afirmando que tudo aquilo que está acontecendo, ele está fazendo acontecer fora do natural. E ele apontou que ele ia fazer cada um deles. Você tem a transformação do cajado em serpente, os sapos, os piolhos, as moscas, os gafanhotos, as codornas que alimentavam o povo. E olha o que ele fala sobre as moscas. Naquele dia separarei a terra de Gósen, em que habita o meu povo, para que nela não haja enxame de moscas. Você já tentou enxotar uma mosca? Uma. Você vai tentando cercar ela para a janela assim? Aí ela sai por um cantinho, ela entra numa fenda da janela que você fica tentando tirar do canto para ela sair pela fenda que você quer abrir. Imagina lá. Estabelece paz na terra, deitar-vos-ei e não haverá quem vos espante. Farei cessar os animais nocivos da terra. Libertou Davi de leão e urso e libertou Daniel sobre os leões. A maioria da história vocês conhecem. Estou centralizando. Caso alguém tenha dúvida que ele não esteja no controle da natureza. De novo sobre a terra ele fala, é a mesma passagem aqui, só coloquei os dois livros aqui, depois a gente passa por eles. E olha lá que legal em Êxodo, eu adoro essa passagem. Quando ele fala, endurecerei o coração dos egípcios para que vos sigam e entrem nele, serei glorificado em Faraó e todo o seu exército, nos seus carros e nos seus cavalarianos. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó. Isso aqui ele está falando sobre a passagem no meio das águas. Ele está contando o que vai acontecer. E ele está falando, eu vou endurecer o coração do faraó. Não, o faraó não vai deixar vocês ir. Eu estou falando, eu não quero que ele deixe ir. Eu estou fazendo ele não deixar ir. Para que quando cruze eu faça isso e quem vê isso saiba o que eu posso fazer. O propósito dele não era matar os egípcios, o propósito dele era demonstrar para aquele povo de que ele estava no controle. Que ele tinha o propósito dele e é ele que decide o propósito. Lembra a definição de providência lá? Faz sentido? Quando ele fala, emperrou-lhes as rodas dos carros. Eles podiam ter saído, mas Deus emperrou as rodas. E olha lá o reconhecimento, fujamos da presença de Israel, porque o Senhor peleja contra eles e contra os egípcios. Depois o maná do céu, o sol parado, o holocausto de Samuel, óleo e farinha inesgotável e abrir portas de prisões. Se quer conhecer um pouquinho mais sobre a criação de Deus e a natureza, dá uma lida nesse livro, famoso, a maioria de vocês já leu, já tem em português também. Tem um exemplo que eu sempre uso com não cristão, que eu adoro, que ele tem nesse livro, que ele fala o seguinte, você está caminhando dentro de uma floresta. Você acha um relógio. Você abaixa, pega o relógio. Qual a primeira percepção que você tem? Qual o primeiro comentário? Alguém perdeu. E você olha aquele relógio e fala assim, pô, alguém perdeu e alguém fez esse relógio. Então, se você pega ali, estou dando números hipotéticos aqui, mas você pega toda a informação científica que tem por detrás da manufatura de um relógio, vamos dizer que você encha um volume de enciclopédia Barça, para os mais antigos aí, uma enciclopédia Barça, aqueles livros grandes, assim, aí você tem toda a questão de pilha, reação química, energia, metal que você vai colocar ali, o tempo, tudo ali. Você pega toda a informação científica de um relógio, você coloca isso em papel, você vai ter
um volume da Barça. Mas vamos dizer que você está andando na floresta. E você olha dentro de um riacho e você vê uma ameba. Uma ameba. Por que olhando aquilo ali você não presume que alguém fez, mas você acha que ele cresceu sozinho do nada? Sendo que se você pegar toda a informação científica que tem sobre uma ameba, você enche 30 volumes de uma Barça. A quantidade de conhecimento requerido para você criar alguma coisa viva é centenas de vezes maior do que qualquer construção que o homem consiga fazer. Se não é, nós somos incompetentes, porque a gente deveria ter um monte de gente andando com vida feito por nós mesmos. Concorda? Livro muito legal. E o Providência também, que é do Piper, que ele fala justamente sobre o conceito da providência e como ela permeia todos os temas das nossas vidas. E do plano de Deus. Vamos pegar a primeira resposta de Jó. Ali, quando Jó ouviu tudo isso, toda a criação, toda a informação que Deus passou, mostrando para ele quem era ele, Jó responde. O céu, perdão, ele não responde, isso daqui é só eu afirmando. O céu anuncia a glória de Deus, ou seja, a criação anuncia a glória de Deus. Cada dia fala dessa glória ao dia seguinte, e cada noite repete isso. A outra voz do céu se espalha pelo mundo inteiro. Ou seja, é a constatação pelo salmista de que a natureza reflete a glória de Deus. E aí, quando a gente pega em Romanos 1, olha lá. Vou ler tudo para ter o contexto. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Ele está dizendo, se você não consegue reconhecer a divindade de Deus no que você vê aí fora, você é indesculpável. Não está falando que você perde a salvação, ele não está falando que você não vai para o céu, ele só está falando que tem uma desconexão grande. Versículo 21. Portanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes se tornaram nulos em seu próprio raciocínio, obscurecendo-lhes o coração insensato. Olha a definição de insensato. Lá, insensato também é traduzido em algumas traduções, ele vem como louco. Ele fala, e vós loucos aborrecereis o conhecimento, atentai para a minha repreensão, eis que derramarei copiosamente sobre vocês outros o meu espírito e farei saber as minhas palavras. E os loucos e a sua impressão de bem-estar os levarão à perdição. É isso que ele está colocando aqui. Hebreus. Tenhamos muito cuidado para que Deus não julgue que algum de vocês tenha falhado, deixando assim de receber esse descanso. Elas, falando de pessoas, ouviram a mensagem, porém, ela não lhes fez nenhum bem, porque quando ouviram, não a receberam com fé. Ele está falando do insensato, do louco. E aí olha a resposta de Jó. Então Jó respondeu ao Senhor e disse, sou indigno, que te responderia eu? Ponho a mão na minha boca. Uma vez falei, não replicarei. Aliás, 2 vezes, porém não prosseguirei. Vendo a criação que Deus tinha mostrado, ele falar, tá bom, eu entendo. Eu entendo que está na tua mão. Eu adoro esse versículo de Romanos, quando ele fala, ou quem foi o conselheiro de Deus para criar tudo isso? Não tem antes dele, ele é o grande eu sou. Ele está no controle de tudo aquilo. Tá bom? Terminamos essa próxima, depois do intervalo a gente continua com a segunda resposta de Deus a Jó e a última resposta de Jó a Deus. A gente viu o versículo de entrada, que é o que define aqui a nossa aula de hoje, que é Mateus
16:15, falando sobre a pergunta de Pedro. Depois a gente viu a janela de Joe Harry, que é aquele conceito que eu pedi para vocês guardarem na memória. Depois nós vimos o conceito de providência, vimos a explicação de Deus para Jó sobre a natureza e a criação e o quanto ele tinha poder sobre as coisas, e vimos a resposta de Jó naquele momento sobre o que ele tinha percebido do controle de Deus sobre a natureza e sobre o que estava acontecendo na vida dele. Tá? 2 avisos aqui para a gente continuar. O primeiro deles, vocês viram aqui a propaganda do evento, dia 24 de junho, às 19 horas, lá na Expósito, vulgo amanhã, exatamente, Enfrentando Tempestades, com o pastor Fernando Leite, tá? Fazer inscrições aí no site da igreja, nos eventos, tá bom? E também lembrar que, apesar da semana que vem de programação na IBD ser focada em oração, a gente ainda vai ter essa última aula aqui dessa série para homens. Então, os senhores estão convidados a participar da última aula que vai ser dada pelo Eusébio, tá bom? Então, os que estiverem aqui, não participam na oração, não conta para ninguém que eu estou falando isso, mas vocês podem vir para cá. Beleza? Vamos voltar lá. Deus dá uma segunda resposta para Jó. Aparentemente, Jó não entendeu, mas não entendeu. Porque Deus tem que dar uma reforçada no que ele tinha falado para Jó. E aqui nos capítulos 40 e 41, ele fala bastante sobre 3 coisas. E quem pode ler aí? Jó 40, de 8 a 14, por favor. Você está querendo provar que eu sou justo, que eu sou culpado e você é inocente? Será que a sua força pode ser comparada com a minha? Será que você pode pelejar com voz tão forte como eu? Se você pode, então viste-se de glória e grandeza e enfeite-se com a majestade e esplendor. Olhe para todos os orgulhosos, faça explodir a sua raiva contra eles e humilhe-os. Sim, olhe para eles e humilhe-os, esmague os perversos no lugar onde estão. Sepulte-os todos na terra, amarre-os na prisão dos mortos. Se você fizer isso, eu serei o primeiro a louvá-lo e reconhecer que você venceu pelas suas próprias forças. Então, Deus nessa passagem aqui, ele parece que ele está zombando da cara de Jó, né? Você consegue fazer isso? É você que é isso, é você que tem essa força. É você que consegue provar que o injusto é injusto. É você que consegue humilhar os orgulhosos. Então ele está desafiando o Jó aqui. Ainda nesses 2 capítulos, ele também fala sobre outras 2 criações, que ali ele fala de Leviatã e Behemoth, se eu não me equivoco. Leviatã era basicamente uma criatura, um réptil grande. Alguns dizem que era um crocodilo, e Behemoth ele é um animal terrestre muito parecido com um hipopótamo, um rinoceronte, alguma coisa assim. Então ele fala do poder desses animais. Imagina se hoje a gente com armas e instrumentos a gente tem dificuldade para matar um bicho desse, crocodilo pode chegar a 6, 7 metros, imagina só 1 tonelada. Hipopótamo chega a quase 4 toneladas. Se a gente tem dificuldade para matar esses bichos com as armas corretas hoje, imagina aquele pessoal. Então, a percepção de poder desses animais era muito grande naquela época. Então, por isso os exemplos. Mas esses poucos versículos aqui, ele fala especificamente dos homens, e ele fala dos orgulhosos, de humilhá-los, humilhar os perversos e sepultá-los. Tá? Bom, a gente sabe que a gente não pode esperar muito dos homens. Aqui tem algumas passagens falando sobre qual a perspectiva, a percepção, a expectativa de Deus sobre os homens. Não dá para esperar muito da gente, não. Desculpa, de vocês. De você, eu me incluo.
Mas não dá para esperar muito. Ah, Gênesis, viu o Senhor que a maldade do homem havia se multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. 2 Timóteo 3, egoístas, avarentos, orgulhosos, vaidosos, xingadores, ingratos, desobedientes aos pais e não terão respeito pela religião. Amarão mais os prazeres do que a Deus. Isaías 1, criei filhos e cuidei deles, mas eles se revoltaram contra mim. Jeremias, todos eles são adúlteros, mas um bando de traidores, estão sempre prontos para contar mentiras. Não quer saber de mim. Romanos 1, de todo tipo de perversidade, maldade, ganância, vícios, ciúmes, crimes de morte, brigas, mentiras e malúcias, caluniam e falam mal um dos outros. Têm ódio de Deus e são atrevidos, orgulhosos, vaidosos, inventam maneiras de fazer o mal, desobedecem aos pais, são imorais, não cumprem a palavra, não têm amor por ninguém e não têm pena dos outros. Tem salvação isso aqui? A gente sabe que tem, mas a expressão foi... Mas sozinho não tem salvação aqui. Né? Mas vamos analisar um pouquinho melhor esse diálogo, essa fala de Deus aqui com Jó. Quem pode ler Jó 16, de 2 a 4, por favor? Pega o 10 e o 11 também. Outro de Jó 17, de 2 a 6. E Jó 31, por favor. Tenho ouvido muitas coisas como estas. Todos vós sois consoladores molestos. Porventura, não terão fim essas palavras de vento? O que é que te instiga para responderes assim? Eu também poderia falar como vós falais. Se a vossa alma estivesse em lugar da minha, eu poderia dirigir-vos um montão de palavras e menear contra vós outros a minha cabeça. 10 e 11? O 16 também? Isso. É. Homens abrem contra mim a boca, com desprezo me esbofeteiam, e contra mim todos se ajuntam. Deus me entrega ao ímpio e nas mãos dos perversos me faz cair. O 17, 2 e 6, ele fala das palavras e dos homens bofeteiam. Ele está falando sobre o que ele está recebendo, da raiva que ele está das pessoas ao redor deles. E ele está falando, se eu estivesse no lugar de vocês no meu lugar, eu ia estar falando a mesma coisa para vocês. Quem leu o 17, por favor? A verdade é que zombadores me rodeiam e tenho que ficar olhando a sua hostilidade. Dá-me, ó Deus, a garantia que exiges. Quem, senão tu, me dará segurança? Fechaste a mente deles para o entendimento e com isso não os deixarás triunfar. Se alguém denunciar os seus amigos por recompensa, os olhos dos filhos dele fraquejarão. Mas Deus tornou o meu nome um adágio para todos. Um homem em cujo rosto os outros cospem. Tudo aconteceu na vida dele. E Jó está preocupado com o nome dele. Jó está preocupado com o que estão falando dele. Falando para ele. Estranho, né? Quando a gente pega Jó 31, quem pode ler aí? Agora eles zombam de mim, homens mais jovens que eu, homens cujos pais eu teria rejeitado, não lhes permitindo sequer estar com os cães de guarda do rebanho. Ele falando que os jovens já não respeitam ele. Então essa era a dor de Jó. Então, nesse diálogo aqui, Deus começa falando sobre a injustiça. Ele fala, se você acha que você pode justificar o injusto, faz alguma coisa. Depois ele fala do seu poder e da voz alta. Lembrando, isso aqui Deus está falando desde uma tempestade. Jó não está conversando com uma pessoa do lado dele. Jó está conversando com uma tempestade. Imagina a imagem com que ele está discutindo e a percepção de poder que existe naquilo ali. Mas depois Deus vai falar nesses 3 pequenos versículos aqui do que está doendo mais no coração de Jó. Que é o que estão falando dele.
Se você não consegue controlar quem está zombando de você, se você não consegue controlar quem está pisando em você, quem é você? Você consegue? Não, eu consigo, ele está falando. Então Deus pega assim, ó, com uma pinça a hipocrisia de Jó e mostra na cara dele que tudo que ele está sofrendo ainda é Deus que está sob controle. E aí vamos ver a resposta de Jó para Deus. No capítulo 42, de 1 a 6. Lembra desse quadrinho aqui? Vamos tentar fazer uma anamnese. A gente depois escutou tudo isso, uma anamnese da pessoa de Jó. Vamos lá, quem pode ali dentro da parte de arena, que é conhecido para a gente, conhecido para Jó, o que a gente pode falar de Jó? Era um homem rico, temente a Deus, bom pai de família, tinha patrimônio, um cara que sabia lidar com finanças, saudável, um exemplo para a sociedade naquele momento. Agora, conhecido para outros e desconhecido para Jó, o que a gente pode falar dele? Que ele passou a ser uma referência histórica, é um exemplo, é o poder vivo de que os homens têm competência para recuperar coisas. O cara tem uma habilidade, talvez ele não tivesse essa visão. O desconhecido ele não conhece, a gente também não conhece, não vamos discutir aqui. Agora, a fachada a gente também pode falar. Claro, eu não ia entrar nesse rumo, mas sem dúvida o desconhecido é oportunidade para o Espírito lidar a tua vida. É alguma coisa que você tem que tratar. Eu estou focando aqui na hipocrisia e no egoísmo que você conhece de você mesmo, que você deveria estar controlando, mas isso aqui, sem dúvida, é um prato cheio para Satanás. E você tem que ir, através de oração e vida com Deus, tratar isso. Tá? Faz sentido? Só não vou entrar, senão é outro rumo aqui. Outro estudo, mas uns 3 dá. Então, aqui, o que a gente sabe, que a gente está vendo? Que Jó é egoísta, Jó tem uma hipocrisia nele, que ao mesmo tempo que ele fala que ele está com Deus, mas que ele deixou que ele não está entendendo o que está acontecendo, mas ele está falando assim, pô, mas é o meu nome, e eu, as pessoas estão me zombando, meu nome não vale mais nada, os jovens já não olham para mim, os caras não me respeitam, preocupando comigo. Tá? Agora vamos olhar o Joe Harry Window de Jó da perspectiva de Deus. Você concorda que aquela área que é desconhecida para todos continua sendo desconhecida para Jó, mas ela é conhecida para Deus? Aí entra o que ele comentou aqui. O que você tem que fazer nessa área aqui que você desconhece? Deus sabe que você está pecando, Deus sabe que você está pisando na bola e é um prato cheio para Satanás. O que você tem que fazer nessa parte cega para você melhorar? Aí vai mais 3 estudos se quiser conversar. Mas vamos falar daqui. Essa parte que você sabe, Deus também sabe. Quem está aqui na igreja há mais de 40 anos? Só eu. Quem está mais de 30 anos? Mais de 20? Mais de 10? Mais de 5? Pô, legal ver isso. Quem fez hora silenciosa essa semana? Quem cobiçou outra mulher essa semana? Você vê como a gente é hipócrita? Quando a pergunta vem para colocar a minha índole sobre questão, ninguém se atreve. Ninguém se atreve. Eu não vou citar a mão de quem levantou a mão, teve parabéns aos que levantaram a mão, não vou expô-los, mas tô junto.
Eu sou homem, tenho hormônio, é uma luta diária, é uma luta semanal. E você falar que não é, desculpa, você é um hipócrita. Então a hipocrisia é conhecida, inclusive essa da que vocês não responderam, também é conhecida por Deus e não adianta esconder. Ou você trata, ou você continua aqui na área de risco. Olha a resposta de Jó. Que, ó, basicamente é uma correlação com a passagem de Marcos 14, falando de Pedro, quando ele fala, naquele instante o galo cantou pela segunda vez e Pedro lembrou que Jesus lhe tinha dito, antes que o galo cante 2 vezes, você dirá 3 vezes que não me conhece. Então Pedro caiu em si. É o mesmo momento de Jó, quando ele percebe e reconhece a hipocrisia dele. Vamos ver o que Jó coloca. Ele coloca assim, ó, então respondeu Jó ao Senhor, bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Nenhum dos teus planos pode ser frustrado. É o plano de Deus, não é o nosso. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois havias dito, e eu falarei. Eu te perguntarei, tu me ensinarás. Eu te conhecia de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Agora ele entendeu. Agora ele entendeu o barco que ele estava. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Então, o livro de Jó, o propósito de Deus, é eliminar da vida de Jó toda a hipocrisia que existia naquela beleza de vida que aparente que ele tinha. Ok? Agora a gente vai fechar o parênteses de Jó, pegando todo esse conceito de criação, providência e as respostas de Deus e o reconhecimento de Jó de onde ele estava pisando na bola, e vamos falar de você um pouquinho. Já adiantei um pouquinho, bastante na verdade, mas esse aqui é o teu Joe Harry Wendell. A pergunta que eu fiz vale. O que mais está no teu coração? O que mais você está escondendo dos outros e que você não consegue esconder dele? E até quando você vai empurrar isso? Até quando você não vai reconhecer? Vamos falar um pouquinho da criação de novo, para a gente entender, apesar de a gente ter lido um monte lá, mas a gente tem que ver aquela beleza, a gente tem que reconhecer, não é, Jó? Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela contém, o mundo e os que neles habitam. Os mais altos céus são de Deus, o Senhor, e ele permanece a terra e tudo que nela existe. Olha lá de novo a passagem. O céu anuncia a glória de Deus. E aí ele fala em Hebreus, quem pode ler Hebreus 1 aqui, esses versículos, por favor? Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Bom, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas? O que é todas as coisas? Inclui o dado lá de Las Vegas? E olha lá quando ele fala, os céus refletem a glória de Deus, olha o que ele fala. Quem é ele? Isso, Jesus, parabéns. Que é o resplendor da glória, ele é o topo da glória, ele é o que mais brilha dentro da glória de Deus. Se a gente pega Colossenses, quem pode ler Colossenses 1? Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis,
livres, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que em todas as coisas tenha a primazia, porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude. Ele está falando aqui, nele foram criadas todas as coisas. Tudo que você está vendo foi criado em função dele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Em Cristo tudo subsiste. O propósito é Cristo. O propósito do dado de Las Vegas cair 4 e não cair 3 tem um impacto no propósito, no plano de Deus. Vamos ver aqui a providência também refletida aqui em Efésios 1. Nele, digo, do qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Desculpa. Tem uma questão de tradução aqui que ele coloca daquele. E poderia ser naquele, ou ter uma vírgula aqui. Olha como está escrito isso em inglês. Of him. É que não é dele. É a partir desse, a partir de Cristo, acontece e se desfecham todas as coisas. O espanhol também ele fala o plano dele. Então pode ser mal interpretado esse daquele. Tem que tomar muito cuidado. Ele fala tudo que está acontecendo nele. Então quando a gente olha, quando a gente vê, percebe que tudo está em função dele, que o propósito de Deus foi enviar o seu Filho e que toda a criação e todos os acontecimentos estão fundamentados para esse propósito, a vinda dele, e que é glorificar ele, ele ainda se deu o trabalho de vir te buscar. Esse mundo não está aqui por causa de você. Ele não está aqui por causa de mim. Ele não está aqui por causa da tua família. Você está aqui vivendo para um propósito de Deus. E esse propósito de Deus é o centro da providência divina, que é Jesus Cristo. Ah, mas Deus me ama. Ele te ama. Mas você não é o centro do universo. O centro do universo é Cristo. Se você não está vivendo a sua vida com essa referência de o que você tem que estar fazendo em função dele, tem alguma coisa de errado. Você tem que tratar a parte da fachada lá. Aí ele comenta em João 10, ele fala, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Já vou-lo disse, não credes, mas vós não credes, porque não sois minhas ovelhas. De que aprisco você pertence? Ele fala, tenhamos muito cuidado, Hebreus 4 de novo, tenhamos muito cuidado, para que Deus não julgue que algum de vocês tenha falhado, deixando assim de receber esse descanso. Elas ouviram a mensagem, porém não lhes fez nenhum bem, porque quando ouviam, não a receberam com fé. Que vida que você está levando aqui dentro da igreja? Se a gente não tem essa percepção de que o propósito de Deus é a vinda de Cristo, se você não está trabalhando para isso, desculpa, você está perdendo seu tempo aqui. Você está jogando um joguinho de imagem. Romanos 1. De novo ele fala dos homens ali e depois ele fala... Eles sabem que o mandamento de Deus diz que aqueles que fazem essas coisas merecem a morte.
A gente sabe, a gente está aqui ouvindo, a gente sabe. E ele fala, mas mesmo assim continuam a fazê-las e pior ainda, aprovam os que fazem as mesmas coisas que eles fazem. Eu acho que entra bastante também na outra casinha que o Nick comentou. Você está vendo o que teu amiguinho está fazendo? Esqueci a palavra. Conflitando, né? Quando você hã? Você é conivente, você está tendo, não, quando você tem um conflito com seu irmão, confrontando. Quando você está confrontando o seu irmão de alguma coisa que ele está fazendo, quando você é confrontado, como você recebe isso? Como uma oportunidade de alguma coisa que você não conhece sobre si, ou você magoa? Ah, magoei. Vou sair dessa igreja. O cara apontou o dedo para mim. Aproveita. O mundo empresarial ele fala uma coisa, sabe? Eu acho que o mundo empresarial fala que é feedback. Feedback tem feedback positivo e feedback negativo. Feedback positivo é uma porcaria, porque isso aí enche o teu ego e aí você começa a pecar. Agora, feedback negativo é um conselho. Um conselho que você pode tomar, você pode assumir ele ou não. Se for bom para você, assimila, muda, vambora. Confrontar é a mesma coisa. Ah, não, magoei. Ou você pega aquilo ali e faz assim, oportunidade. Cara, obrigado por ter falado isso pra mim. É verdade. Vou pensar vou orar essa semana que vem eu te falo o que aconteceu. E aí, Hebreus 10. Se continuamos a pecar de propósito depois de conhecer a verdade, já não há mais sacrifício que possa tirar os nossos pecados. Jesus tira os teus pecados. Mas você continua. Resta apenas o medo do que acontecerá. Medo do julgamento e do fogo violento que destruirá os que são contra Deus. Se você está aqui contemplado dentro desse slide e considerando o slide anterior que ele veio te buscar, é o universo em função de Cristo te estendendo a mão para você se libertar das coisas ruins que esse universo pode proporcionar e estar ligado ao propósito de Deus. E se você não estende a mão de volta, o que você faz? Qual que é o propósito? E aí entra na fala do Ebenezer de algumas semanas atrás, quando ele fala sobre tome a cruz. Essa daqui é a continuidade da mesma passagem sobre que a gente está revisando hoje, mas da parte de Lucas. E aí ele dizia, quando ele dizia a todos, se alguém vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Quando ele está falando tome a sua cruz, ele está falando, cara, larga você, não é você. Não vai ser fácil. Não vai ser fácil. A gente tem uma brincadeira na nossa coinonia lá que a gente fala, quinta-feira, nossa coinonia é de quinta-feira. A gente tem uma brincadeira que quinta-feira é o dia do teste psicológico. Tudo dá errado. O universo parece que ele está contra você, minando você para você não ir na coinonia. E cada dia a gente chega lá e fala assim, pô, essa quinta-feira foi dureza. Essa daqui só como eu estava contando quinta-feira. Essa quinta-feira aqui, quando eu ia em casa, essa quinta-feira começou às 6h30 da manhã, 9 graus, um pneu furado. Com 5 crianças dentro de um carro. E sem gansos em volta. Caos. Você não está em função de você. Você está com frio? Tá. Você acordou cedo? Acordou. As crianças estão bagunçando? Estão. Esse não é o propósito, não é você. Bota um sorriso na cara, lembra quem está no controle de tudo isso, qual é a referência e o propósito de Deus e vamos embora. E isso é um exercício diário. Não adianta você pode sair daqui e falar assim, puxa, é verdade. O cara vai dar uma buzinada para você e falar assim, Deus te ama. Começou segunda-feira, bichão. Esquece.
Ou você começa todo dia lendo a Bíblia, vendo que tem qual o próximo propósito do dia e qual o próximo mandamento para você seguir o propósito, ou esquece. Vou chegar aqui na próxima semana fazer. Eu não, Eusébio, você faz a pergunta. Vai fazer a mesma pergunta da mulher e a resposta vai ser a mesma, não vai ter mudado nada. A tentação vai continuar lá, você vai continuar pecando, mas como é que você está tratando? Que eu não vou passar sobre a vinda de Cristo, as promessas que existem, ou seja, a única coisa que eu vou falar aqui é: seu tempo está acabando. Seja pela volta dele ou seja pelos dias na contagem regressiva da sua vida. E é assim, ó. É rapidinho. Não custa nada. Vocês viram lá as formas como Deus acabou com Jó? Ataques de 2 povos diferentes. Veio uma tempestade, derrubou uma casa, mas tem um lá que me espanta mais. Eu falei, pô, não é possível. Caiu fogo do céu. Né? Caiu fogo do céu. Qual a possibilidade disso acontecer? É rápido. Custa nada. Aqui as passagens sobre alegria, por causa de Cristo, considero que não tem nenhum valor. Coisas que valiam muito para ele. Eu joguei tudo fora como se fosse lixo a fim de poder ganhar a Cristo. Salmo 104, que o Senhor fique contente com a minha canção, pois é dele que vem a minha alegria. Tenha o privilégio de falar isso. Tenha o privilégio de ser a sua oração pela manhã. Viva, corra atrás disso. Corra atrás do que é o propósito dele, não o seu. E eu morro de medo dessa passagem aqui de 7. Eu falo isso também lá bastante na coinonia. Assim, pois, pelos frutos os conhecereis, nem tudo que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. E aí, pulando para o 23, então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Tem um monte de gente aqui que sabe um monte de história, e tem um monte de gente que vai falar assim, não conheço você. Se você não quer fazer isso por você, faça pela tua família. Faça pela tua esposa, pelos teus filhos, pelos teus amigos. Isso tem impacto em todos eles. Gente, a gente nem imagina, mas a gente está vivendo uma era. Eu tenho desde pequeno muito contato com o pessoal de missões, principalmente na parte norte do país, de indígenas. Então, sempre escutei muita história do trabalho demoníaco em volta daqueles povos ali, histórias que eu olhava e puxa, cara, que absurdo, ali tá cheio de demônio e tal. Deixa eu falar um negócio para vocês. A gente nunca viveu uma era em que Satanás está tão presente nas nossas vidas como hoje. Se você acha que demônio e Satanás está agindo naqueles povos Yanomamis que estão lá, que fazem magia negra, desculpa, você não está entendendo o que está acontecendo com você. Satanás nunca permeou tanto a vida do ser humano como ele está fazendo hoje. Que é o maior problema da tua vida hoje é isso aqui, ó. O que você está vendo? Você está esperando a inteligência artificial te fazer proposta de videozinho que você vai assistir? Quanto tempo você está gastando nisso? Ah, não tem TikTok, mas para 3 horas no Shorts. Shorts do YouTube. Ah, não, vejo coisa de ferramenta. Ah, vê? Também passa lá. Ele vai fazer uma propostinha para você da menininha dançando. Sou eu não, gente. Acontece com todo mundo, não é você. Você hoje está à deriva sobre uma ferramenta na tua mão que Satanás está constantemente te colocando coisas para você ver, ouvir, assimilar na tua vida.
faça alguma coisa. Ah, não olhe o celular. Então é TV. Então é internet. Grupo de WhatsApp. Grupo de WhatsApp também é uma desgraça. Sai dos grupos de WhatsApp. Ah, não, mas são meus amigos da faculdade. Tá bom. Seu grupo seus amigos da faculdade, eles estão alinhados com o propósito divino do engrandecimento e sacrifício e retorno de Jesus Cristo. Vamos lá, voltando para a pergunta original do texto. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Quando a gente pensa na providência divina, fica muito mais fácil entender quão grande ele é, o que está no controle dele, qual é o propósito de todas as coisas. E aí, nesse momento, você olha e percebe que você não é nada, deixa o seu orgulho de fora, vendo a magnitude do que está sob o controle dele, e você vê, eu não sou ninguém. Ou eu me abraço nesse propósito que ele está trabalhando e está moldando para que aconteça, ou deixa o destino me levar, deixa a vida me levar. Tá bom? Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado por esse momento aqui, obrigado pela possibilidade, primeiro, de estarmos reunidos, obrigado pela devoção dessas pessoas que dedicam tempo, que o Senhor toque cada um de nós com ao menos algumas palavras que foi aqui dito hoje, Senhor. Isso possa se concretizar em ações, em mudanças de mentalidade, e que o Senhor nos dê força e disciplina para estar estudando a Tua palavra dia a dia, buscando o Teu nome e o propósito maior que o Senhor tem para esse universo e não nós. Em nome do Senhor Jesus. Amém.